Olá pessoal, meu nome é Rafael, sejam bem-vindos a mais um tutorial a respeito da programação C++. Nesse tutorial nós vamos falar dos erros de compilação e execução. Então é importante que o programador tenha conhecimento de como funciona o seu ambiente de trabalho, a sua IDE, bem como os passos para a compilação do código-fonte até a geração do código executável. Então nós temos aqui erros de compilação. Como que o compilador vai identificar esses erros? Nós temos a primeira fase, que é a análise léxica. A análise léxica é a fase que vai identificar letra por letra do código-fonte e vai excluir os espaços, bem como excluir os comentários, e deixando ou identificando os elementos, né? Os elementos seriam cada palavra que temos aqui no código-fonte. Essas palavras são chamadas de elementos ou tokens, em inglês, né? Tokens. Depois, nós temos a segunda fase, que é a fase análise sintática. Aqui, análise sintática. A análise sintática, ela vai identificar se cada letra aqui, ela pode ser validada. Ela pode ser gerada através de uma gramática. Posteriormente, nós temos a análise semântica. Na análise semântica, o compilador faz o teste ou tenta identificar algum erro de digitação mesmo. Se há concordância entre as palavras em uma instrução, se as palavras e os símbolos estão dispostos de forma adequada e se são válidos. Então, por exemplo, se eu tirar o T aqui do comando cout, nós percebemos que o compilador nos gera um erro aqui, né? Aqui no Visual Studio, a tecla F7 ela faz a compilação. Então teclamos F7. Percebemos aqui que nós temos um erro aqui, justamente esse. Aqui um pouco mais acima, o compilador nos diz qual foi esse erro. Aqui ele está, identificador não declarado. O compilador não identificou esse identificador aqui. Então, se nós viermos aqui colocar a letra T em cout, F7, então percebemos que agora nós temos uma compilação bem sucedida. Depois que o compilador fez esses passos, análise léxica, letra por letra, análise sintática, se essas letras são válidas, análise semântica, se os elementos ou tokens eles são válidos daquela linguagem específica, então nós podemos, o compilador gera um código intermediário, seria um arquivo objeto. Ele seria mais próximo da linguagem de máquina do que o código fonte. Seria um código intermediário. Então, depois da geração desse arquivo objeto, desse código intermediário, nós temos o fim da compilação. Aí o compilador ele vai utilizar um programa auxiliar chamado linker para a geração do código de máquina. Esse código de máquina é justamente o arquivo executável binário ou uma biblioteca. A biblioteca nós vamos aprender um pouco mais para frente. Como nós podemos fazer uma biblioteca, como podemos
como se fosse uma biblioteca padrão mesmo, só que de acordo com o que nós vamos desejar. Nós vamos aprender isso um pouco mais à frente. Então, voltando aqui, o compilador utiliza esse programa Linker para a geração do código de máquina, né? E ele vai gerar um código binário. Só que durante a geração do código intermediário e o código binário, nós temos uma fase que o compilador ele tenta otimizar o código para tentar fazer o código executável mais rápido e mais leve. Então, essas fases aqui estão ligadas ao compilador. Então percebemos que são várias fases que o compilador passa para gerar o executável. Mas temos também erros de execução. Os erros de execução, eles não são identificados aqui no código-fonte, eles são identificados dentro do próprio programa. São aqueles famosos erros de travamento, de tela. Por exemplo, aqui já tem um programa pronto. Nós temos um tipo aqui short inteiro. Eu não expliquei sobre variáveis, mas é muito simples utilizar variáveis aqui em C++. Nós colocamos primeiramente o tipo da variável, eu coloquei short inteiro, o nome da variável, e caso queiramos defini-la, utilizamos o operador de atribuição e colocamos aqui o valor de acordo com o tipo. E depois, para utilizarmos essa variável, basta colocá-la aqui nas funções ou comandos em C++. Como eu fiz aqui em Cout, do lado direito do operador de inserção, coloquei o nome da variável. Em tutoriais posteriores eu vou falar mais a respeito de variáveis, os tipos e como utilizá-los. Aqui, apenas para demonstração de um erro de execução, nós vamos executar este código aqui. Short inteiro aqui, o valor máximo que ele consegue ser atribuído, né, aquele tipo de variável do tipo short inteiro, o valor máximo positivo é 32.767. Então, se compilarmos aqui F7, percebemos que não há nenhum tipo de erro. Então vamos executar F5. Então temos o valor aqui, 32.767, porque utilizamos aqui a variável em Cout, aqui no comando Cout, ou seja, colocamos o valor daquela variável na tela. Então tudo bem, não houve nenhum tipo de erro de execução. Porém, se colocarmos aqui um valor superior a 32.767 para esse tipo short inteiro, vamos colocar 32.769. Vamos fazer um teste de compilação F7. Percebam que não acusou nenhum tipo de erro. Porém, o valor máximo positivo que esse tipo consegue aqui ser atribuído é 32.767. Esses valores aqui foi dito superficialmente, se eu não me engano, no segundo vídeo. Então percebemos aqui que o compilador não acusou nenhum tipo de erro, embora nós estamos fazendo aqui um erro chamado overflow, quando você estoura, né, a variável. Então, nenhum tipo de erro aqui do compilador, vamos executar F5. Agora percebemos que o valor 32.769 ele vale menos 32.767. Ou seja, utilizamos aqui a variável i do tipo short inteiro e estamos utilizando ela no programa com valor totalmente inadequado, né? Não estávamos esperando esse valor aqui. Então isso daqui gera um erro de execução. Estamos com um erro de execução com o programa rodando, né? Então mais uma vez aqui, F7.
Percebam que não acusou erro de compilação, mas F5 percebemos que temos um erro de execução, porque o valor que atribuímos ao inteiro short aqui vale 32.769. Estamos utilizando ele dentro do programa com o valor menos 32.767. Isso prejudica o programa. Para convertermos esse tipo de erro de execução, nós utilizamos os comandos try e catch da linguagem C++. Eles serão vistos posteriormente. Bom pessoal, esses foram alguns conceitos superficiais de erros de compilação e erros de execução. Eu agradeço e até o próximo tutorial.